Fui excluído do casamento da minha irmã, então resolvi sair de férias. Quando o casamento desmoronou, minha família inteira tentou me contatar desesperadamente. Você tá exagerando. É só um casamento, disse minha mãe. Eu não fui convidado para o casamento da minha própria irmã, então, marquei uma viagem logo depois. Meus parentes começaram a explodir meu telefone de mensagens, mas eu só fiquei ali, olhando para a tela, lendo a mensagem pela quinta vez. Oi, só queria te avisar que finalizamos a lista de convidados e tivemos que fazer alguns cortes difíceis. Espero que você entenda. Te amo. Cortes difíceis? Cortes difíceis? Eu não era um primo distante. Não era um velho conhecido da família que eles não viam há anos. Eu era o irmão dela. A mesma irmã que ajudei em cada crise, cada desgosto, cada momento de dúvida. Simplesmente me excluiu como se eu fosse um detalhe insignificante. Olhei para a tela, sentindo uma onda de descrença tomar conta do meu peito. Quase ri, isso só podia ser um engano. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz otimista de sempre. Oi, querido, tudo bem? Não perdi tempo com conversa fiada. Acabei de receber uma mensagem da Emily. Ela disse que a lista de convidados foi finalizada, e eu não tô nela. Houve uma pausa longa o suficiente para confirmar o que eu já suspeitava. Meu bem, minha mãe suspirou. Ela sempre usava essa voz quando queria me fazer sentir que eu estava exagerando. É só um casamento. Não faça disso um grande problema. Só um casamento. Senti uma pontada quente no estômago. Você tá falando sério? Perguntei, com uma calma que não parecia minha. Mãe, eu sou o irmão dela. Como é que eu não fui convidado pro casamento da minha própria irmã? Ela fez um som impaciente com a língua, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Não é nada pessoal. Eles disseram que precisavam manter a lista de convidados pequena. Mãe, interrompi. Acabei de ver a postagem da Emily no Instagram. Ela convidou 150 pessoas. Silêncio. Então, uma risada forçada. Bem, você sabe como é. Casamentos são caros. Talvez eles acharam que você não se importaria de ficar de fora. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não me importaria? Perguntei. Mãe, eu estive lá para a Emily em tudo. Ajudei ela a se mudar 2 vezes. Quando perdeu o emprego, nós cobrimos metade do aluguel dela. Fui eu quem ajudou no último término dela. Mas agora eu não sou bom o suficiente para estar lá no dia especial dela? Ah, para de drama, minha mãe suspirou. É só um dia, você tá exagerando. Ri, mas sem humor. Exagerando, certo. Já sabia exatamente como isso ia terminar. Eu argumentaria. Minha mãe daria de ombros. Emily, mais tarde, soltaria uma desculpa sem graça. No final, esperariam que eu perdoasse e esquecesse. Porque era isso que eu sempre fazia. Mas não dessa vez. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Se eu não era digno de estar lá, tudo bem. Desliguei o telefone sem dizer nada e comecei a navegar pela internet. Se eu não ia ao casamento da Emily, então eu estaria em um lugar muito melhor. Eu ia sair de férias. E quanto mais eu pensava nisso, mais irritado eu ficava. Eu não era o tipo de cara que se incomodava com coisas pequenas. Já deixei muita coisa passar. Emily esqueceu meu aniversário várias vezes. Só me ligava quando precisava de algo. Nossa mãe sempre quis que eu fosse o compreensivo da família. Emily sempre saía impune de tudo. Mas isso era um nível totalmente novo de desprezo. E eu não ia ficar sentado, deprimido, enquanto minha irmã e o resto da família brincavam de casamento feliz sem mim. Se eu não era importante o suficiente para ser incluído, então também não seria importante o suficiente para ficar por perto. Se eu era bom o suficiente para estar presente quando precisavam de mim, então também era bom o suficiente para me dar um tempo. Peguei meu laptop e comecei a procurar voos. Se a Emily podia ter o dia mais feliz da vida dela, então eu ia aproveitar a melhor semana da minha. Em menos de 1 hora, já tinha tudo planejado. Reservei um resort 5 estrelas, com tudo incluído, na suíte Caribbean, com vista para o mar, serviços de spa e acesso a uma praia particular. Sempre achei que uma viagem dessa seria cara demais. Mas dessa vez, não. Eu não estava só tirando férias. Eu estava fazendo uma declaração. Quando o fim de semana do casamento chegou,
Eu já estava dentro de um avião, tomando champanhe na primeira classe. Fiz questão de postar uma foto com as pernas esticadas e um drink na mão. Legenda: acho que fui cortado da lista de convidados, mas acho que vou sobreviver. As reações vieram quase na mesma hora. Alguns primos mandaram emojis rindo. Minha tia, a única pessoa racional da família, comentou: que bom, você deveria ter me levado junto. Mas a melhor reação? A da minha mãe. Ela me mandou 3 mensagens seguidas. Onde você está? Meu filho, você realmente vai perder o casamento da sua irmã por causa disso? Isso é mesquinho. Mesquinho? Eu nem tinha começado ainda. Respondi com uma foto da praia. Areia branca, oceano azul cristalino, uma vista digna de cartão postal. Depois, desliguei o telefone. Dessa vez, ninguém ia me fazer sentir culpado. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava colocando minha família em primeiro lugar. Estava colocando a mim mesmo. E isso foi incrível. Quando cheguei ao paraíso, qualquer traço de arrependimento já tinha sumido. Assim que saí do aeroporto, a brisa quente do oceano bateu no meu rosto, trazendo o cheiro de sal e flores tropicais. Um carro particular já me esperava para me levar ao resort. Um SUV preto, chiquérrimo, com toalhas geladas e água mineral no banco de trás. Sim, isso sim era o que eu merecia. Isso aqui era muito melhor do que um casamento. Enquanto dirigíamos pela costa, fiquei pensando no quanto eu tinha acertado ao fazer isso. Em casa, minha família provavelmente estava ocupada, correndo para deixar tudo pronto pro grande dia. Minha mãe devia estar inventando desculpas para justificar minha ausência. Minha irmã, cercada pelas damas de honra, devia estar rindo, sem nem pensar em mim. Mas aqui, eu não era uma simples lembrança de última hora. Aqui, eu era a prioridade. Minha prioridade. O resort parecia algo saído de um sonho. O lobby era imenso, com palmeiras crescendo dentro de uma arquitetura toda aberta, deixando a brisa do oceano entrar. E o serviço, do tipo que te recebe com um coquetel antes mesmo do check-in. Meu quarto. Janelas gigantes, do chão ao teto. Uma varanda privativa. E a cama king size mais linda que eu já vi. Joguei minhas coisas no chão, fui até a varanda e simplesmente absorvi tudo aquilo. Só para deixar tudo ainda melhor, tirei uma foto da vista e postei com a legenda: quando uma porta se fecha, outra se abre, de preferência para uma suíte à beira-mar, com margaritas ilimitadas. Eu sabia que essa ia chegar até minha família. Sinceramente, esperava que chegasse. Porque, pela primeira vez, eles iam sentir o que era ser deixado de fora. E eu estava só começando. O primeiro dia inteiro da minha viagem foi simplesmente perfeito. Comecei a manhã com um café da manhã no quarto. Panquecas fofinhas, frutas frescas e um café tão bom que fez todas as xícaras que eu já tinha tomado na vida parecerem ruins. Depois, passei o dia fazendo exatamente o que eu queria. Sem responsabilidades. Sem drama de família. Só eu, o oceano e um tempo focado totalmente no meu prazer. À tarde, eu estava relaxando em uma espreguiçadeira, ao lado da piscina de borda infinita. Martini na mão. Olhando o mar, vendo as ondas quebrando. De vez em quando, eu pegava o celular e dava uma olhada. Eu não estava pegando o celular para falar com a minha família. Eu estava apenas acompanhando a quantidade crescente de reações às minhas postagens sobre as férias. E os comentários? Ouro puro. Primo Jake, mano, onde você tá mesmo? Tia Lisa, ok, agora você tá só se exibindo. Um velho amigo da faculdade, cara, me chama da próxima vez. Mas aí, apareceu uma notificação que me fez sorrir. Emily viu meu post. Agora sim ela estava prestando atenção. Eu conseguia imaginar a reação dela. Sentada no quarto nupcial, tomando champanhe barato, rolando o feed do Instagram, e me vendo curtindo a melhor viagem da minha vida, enquanto ela enlouquecia com os preparativos do casamento. Bem, eu apenas me encostei, tomei mais um gole do meu drink e pensei: aproveita seu dia especial, irmã, espero que seja tudo o que você sonhou. Só que aí, quando o sol começou a se pôr, algo estranho aconteceu. Meu celular começou a vibrar sem parar. No início, ignorei, devia ser só mais gente reagindo às minhas fotos. Mas então,
Percebi os nomes. Mãe. Emily. Jake. Até o tio Rob. Chamadas e mais chamadas. Mensagens sem parar. Franzi a testa e finalmente resolvi olhar. A primeira mensagem que vi foi da minha mãe. Me liga, é uma emergência. Uma emergência no casamento? Suspirei, pensando se eu realmente me importava. Jake mandou outra mensagem logo depois. Mano, você não vai acreditar no que aconteceu. Ah, agora eu fiquei curioso. Sentei e comecei a rolar as mensagens. E então a entendi tudo. O universo tinha acabado de me dar o melhor presente de casamento que eu poderia imaginar. Por quê? Como se descobriu? O casamento lindo e perfeito da Emily pegou fogo. Literalmente. Passei os olhos por uma enxurrada de mensagens. E a cada uma, meu sorriso só crescia. Jake, cara, você se esquivou de uma bala. Mãe, me liga agora. Isso é uma crise familiar. Emily, por favor, onde você tá? Preciso de você. Me estiquei na espreguiçadeira, tomei mais um gole do meu drink e continuei rolando a tela. Foi então que vi uma mensagem que me fez rir alto. De acordo com a prima Melissa, o noivo simplesmente foi embora. Quase engasguei com minha bebida. O noivo foi embora? Ah, isso foi ainda melhor do que eu poderia ter imaginado. A curiosidade bateu forte, então finalmente mandei uma mensagem pro Jake. Como assim ele foi embora? Jake respondeu rapidinho. Mano, foi no meio da recepção, um colapso total. Ele e a Emily tiveram uma briga feia e ele simplesmente saiu, pegou as coisas e foi embora do local. Antes que eu pudesse processar isso, Jake mandou mais uma. Ah, e aí o tio Rob e o pai começaram a discutir sobre quem estava arruinando a reputação da família. A avó chorou. O buffet cortou o open bar mais cedo. Tá uma zona. Me recostei na cadeira, sorrindo. A minha irmã achou que não precisava de mim no casamento. Me cortou da lista sem pensar duas vezes. E agora, de repente, eu era a primeira pessoa para quem todos estavam correndo. Eu conseguia até ouvir a voz da minha mãe na minha cabeça. Você precisa consertar isso. Emily está arrasada. Sim, não. Obrigado. Abri a próxima mensagem. Era da Emily. Atende o telefone. Por favor, eu preciso de você. Ah, agora eu era importante? Respirei fundo e digitei apenas uma resposta. Desculpa, tô um pouco ocupado aproveitando minha reação exagerada. Espero que o casamento tenha sido divertido. E então eu bloqueei o número dela. Bloqueei minha mãe. E só por garantia, bloqueei o Jake também, caso ele tentasse me arrastar para esse drama todo. Ativei o modo não perturbe no celular, acenei para o barman e pedi outra bebida. Por quê? Enquanto minha família estava presa no próprio caos, eu estava no paraíso. E pela primeira vez, sem ninguém para me incomodar. Na manhã seguinte, acordei com o som das ondas quebrando na praia. O cheiro do mar e das flores tropicais entrava pela varanda aberta. Me espreguicei, bocejei e sorri. Afinal, a vida nunca esteve tão boa. Por um instante maravilhoso, eu quase me esqueci do caos que estava rolando em casa. Mas então, olhei para o meu telefone. Mesmo tendo bloqueado a maior parte da minha família, ainda havia mais de 20 chamadas perdidas de números desconhecidos. Eles estavam tentando de tudo para falar comigo. Havia também várias mensagens de voz. Contra o meu bom senso, apertei o play na primeira. A voz da minha mãe estava frenética. Não sei o que você pensa que está fazendo, mas essa não é a hora para uma das suas birras. Sua irmã está devastada e precisamos de você aqui. Essa família precisa ficar unida agora. Revirei os olhos e deletei a mensagem. Próxima mensagem de voz. Emily chorando. Eu não entendo por que você está fazendo isso. Você é meu irmão. Eu preciso de você. Por favor, me liga de volta. Cliquei em excluir sem pensar duas vezes. A próxima mensagem, porém, me fez rir. Era Jake, sussurrando, como se estivesse escondido dentro de um armário. Mano, mamãe e a tia Lisa estão planejando aparecer no seu apartamento quando você voltar. Só um aviso. Ah, e a vovó continua dizendo que o casamento foi amaldiçoado porque você não estava lá. É hilário. Essa eu fiz questão de salvar. Joguei o telefone na cama e fui até a varanda. O sol estava começando a nascer, criando um brilho dourado incrível sobre o oceano. Respirei fundo, sentindo o calor do sol na pele. Lá em casa,
Minha família estava ocupada tentando consertar os estragos. Enquanto isso, eu estava aqui, tomando um café expresso, vestindo um roupão macio, aproveitando a melhor decisão que já tomei. E o melhor de tudo? Agora eles estavam sentindo exatamente o que eu senti quando me deixaram de fora. Indesejado. Esquecido. Excluído. Poético, né? Mas eu ainda não tinha terminado. Peguei o telefone, tirei uma foto do meu café da manhã, panquecas fofas, frutas frescas e uma mimosa tão brilhante que poderia cegar alguém. Postei com a seguinte legenda: começando meu dia sem estresse. Espero que todos em casa estejam bem. Só por diversão, resolvi dar uma olhada nas mensagens bloqueadas. Sorri ao ver todas as chamadas perdidas, sem nem pensar duas vezes. Pedi outra mimosa. Não tinha a menor intenção de retornar às ligações. Que eles limpem a própria bagunça. Eu estava de férias. Ao meio-dia, estava relaxando sob uma cabana isolada, tomando uma bebida tropical com um guarda-chuvinha fofo, quando meu telefone vibrou de novo. Dessa vez, a mensagem era da minha prima Melissa. Ok, eu sei que você está bravo. Sinceramente, você tem todo o direito de estar, mas você precisa ouvir o que aconteceu depois do casamento. Me liga, você vai adorar. Levantei uma sobrancelha. Melissa sempre foi a única prima com um pingo de juízo. Se ela estava dizendo que eu precisava ouvir algo, provavelmente valia a pena. Então, contra o meu bom senso, liguei. Ela atendeu no primeiro toque. Meu Deus, você finalmente atendeu. Dava para ouvir a empolgação na voz dela. Ok, você tá sentado? Olhei ao redor. Minha cabana sombreada. O vasto oceano à minha frente. A bebida gelada na minha mão. Acho que estou num bom lugar, seja lá o que for isso. Melissa soltou uma risada animada. Ok, depois que o noivo foi embora, Emily teve um colapso total. Tipo, um surto. Não só um surto. Ela gritou, chorou, jogou coisas na festa de casamento. Eu sorri. Parece certo. Melissa continuou, ainda cheia de entusiasmo. Todo mundo tentava acalmar ela. Aí sua mãe ouviu a tia Lisa dizer que esse desastre poderia ter sido evitado se você estivesse lá. Eu pisquei. O quê? Melissa riu. Sim, ela disse que você sempre foi o único que conseguia consertar as cagadas da Emily, que se você estivesse lá, teria falado com o noivo, ou resolvido tudo como sempre faz. Comecei a rir. Então deixa eu ver se entendi. A mesma família que me proibiu de ir ao casamento agora está me culpando por não ter estado lá para salvá-lo. E a história ainda melhora. Melissa contou que minha mãe disse para a tia Lisa que ela estava sendo ridícula, e as duas começaram a discutir aos berros. Aí minha avó resolveu se meter. Ela disse que a culpa era da própria Emily, porque ela ofendeu o Cosmos ao não convidar o próprio irmão. Eu quase engasguei com minha bebida. Melissa estava gargalhando. E para piorar, a avó deu um sermão na Emily, na frente de todo mundo. Se você tratasse melhor sua família, não estaria sozinha no seu vestido de noiva agora. Eu me joguei para trás na cadeira, sorrindo. Uau, isso é lindo. E então, Melissa continuou. Sua mãe tentou entrar em contato com a família do noivo para ver se dava para consertar a situação. A resposta? A mãe dele só sorriu e disse: agora esse é o seu problema. Tive que largar minha bebida antes que eu derramasse de tanto rir. Então, disse, tentando recuperar o fôlego, onde isso deixa a Emily? Melissa suspirou. Ainda chorando, ainda culpando todo mundo, menos ela mesma. Claro. Da última vez que eu vi, ela estava tentando salvar o casamento com um plano B, mas sejamos honestos, ela nunca vai se recuperar disso. Balancei a cabeça, sorrindo. Sabe qual é a melhor parte? O quê? Tomei um gole lento e tranquilo da minha bebida. Eu não me importo. Melissa caiu na gargalhada. Honestamente, eu não te culpo. Só achei que você ia gostar de saber que o karma fez seu trabalho. Eu amo saber disso. Sorri. Valeu pela atualização, Melissa. Sem problemas. Aproveita sua viagem. Só para constar, você fez a coisa certa. Desliguei o telefone, mais satisfeito do que estive em anos. Eles queriam um casamento sem mim. E agora, graças ao próprio egoísmo, tiveram um desastre no lugar.
Peguei minha bebida, levantei para o céu e brindei. A melhor decisão que já tomei. Então, desliguei o telefone e relaxei de volta na minha espreguiçadeira. Deixei o ar da praia levar o resto da minha vergonha. O resto do dia, não olhei para o meu telefone. Em vez disso, agendei um cruzeiro ao pôr do sol. Deixei a brisa quente me envolver e tive uma refeição 5 estrelas à beira-mar. Minha família ainda estava tentando juntar os pedaços do desastre do casamento de Emily, enquanto eu saboreava o melhor bife que já comi. Em algum momento, uma ideia me passou pela cabeça. Talvez eu devesse sentir pena dela, mas aí lembrei como ela me deixou de fora. Sem hesitar, não. Tomei um gole do meu vinho, tirei uma última foto da vista e compartilhei com a legenda: 0 arrependimentos. Finalmente, com um sorriso satisfeito, desliguei meu telefone novamente. Deixei que eles se virassem. Eu tinha sido o plano B deles. Na manhã seguinte, acordei me sentindo mais leve do que nunca. Não havia culpa, não havia tensão, não havia emergências familiares de última hora que eu tivesse que resolver. Só eu e o som das ondas. E um dia inteiro de descanso. Me espreguicei, pedi serviço de quarto e, por curiosidade, liguei meu telefone novamente. Um grande erro. Em segundos, as notificações começaram a chegar. Minha mãe disse: "Você precisa parar de agir como uma criança e me ligar." Emily mandou: "Não acredito que você está fazendo isso comigo. Você é tão egoísta." E minha mãe completou: "Isso não tem graça. Emily está com o coração partido. Você se importa?" A essa altura, também apareceu uma mensagem de número desconhecido. Possivelmente minha tia. "Precisamos consertar essa família antes que seja tarde demais." Eu só gemi e balancei a cabeça. Foi quase surpreendente como eles passaram de me ignorar para esperar que eu fosse resolver tudo. Então, uma mensagem chamou minha atenção: "Melissa, ok, eu sei que você está ignorando todo mundo, mas por favor, leia isso. Sua mãe está tentando reunir a família para uma discussão quando você voltar. Só um aviso." Eu quase ri alto. Eles presumiram que eu voltaria como se nada tivesse acontecido. Como se eu simplesmente aparecesse e deixasse a culpa deles me atingir, fingindo que nada aconteceu. "Sim, isso não vai rolar." Respondi rapidamente para Melissa. "Valeu pelo aviso, mas eu não estarei lá." "Melissa, espera, como assim?" "Estou estendendo minha viagem. Eles quiseram me cortar? Beleza, agora sou eu que estou cortando eles completamente." Quase pude imaginar a reação dela, uma mistura de choque e diversão. Alguns segundos depois, ela respondeu: "Cara, isso é icônico. Me conta tudo quando voltar. Quando quer que isso seja. RS." Sorri, larguei o telefone e peguei meu laptop. Com alguns cliques, minha viagem estava oficialmente estendida. Mais uma semana inteira, sem família, sem drama, sem discussões, apenas eu e o mar. Eles nunca me deixaram ter paz. E a melhor parte, agora não podiam fazer nada a respeito. Antes de sair para a praia, enviei uma última mensagem para minha mãe e Emily. Então agora vocês me querem por perto? Desculpa, estou ocupada demais aproveitando minha reação exagerada. Divirtam-se limpando a própria bagunça." Então, pela última vez, bloqueei os números delas, desliguei o telefone, pedi outra bebida e deixei o sol aquecer minha pele. Sem culpa, sem tensão, sem arrependimentos. Apenas paz. E foi a melhor decisão que já tomei. Obrigada por assistir. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sino de notificações para mais histórias chocantes da vida real.